Gurizada. Eu acho que esse estudo aqui foi o mais difícil. Deixa eu colocar a cadeira mais aqui para frente. Talvez um dos estudos mais difíceis assim de a gente fazer aqui no Conectado 7 do estudo bíblico que a gente está fazendo. É o estudo número 19, tá? Porque é sobre o Espírito Santo, não é? E quando a gente fala sobre o Espírito Santo, é muito assim melindroso nos dias de hoje, porque todo mundo diz aí que está recebendo o Espírito Santo, né? Mas qual é o Espírito realmente que as pessoas estão recebendo hoje em dia? Será que é o Espírito Santo ou é o Espírito da serpente, de Satanás, que enganou Eva lá no Jardim do Éden? Porque tem algumas manifestações que se dizem aí, manifestações do Espírito Santo, onde as pessoas fazem as mesmas atitudes que se fazem nos terreiros de adoração a Satanás, né? Nos terreiros de costumes pagãos, né? De algumas costumes religiosos pagãos, do paganismo. E as pessoas rodopiam, dançam, pulam, gritam, uivam, né? E falam que estão recebendo a manifestação do Espírito Santo, isso dentro da igreja pentecostal ou neopentecostal. E eles rodopiam, a mesma manifestação quando recebe aquelas entidades de matizes africanas, e dizem ali que estão recebendo o Espírito Santo. Aí a minha pergunta é, será que realmente é o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, segundo o que diz aqui a Bíblia? Como seria então a manifestação do Espírito Santo segundo a palavra de Deus? Então o estudo desta semana, né, o estudo deste Conectado 7, desta edição, né, do Conectado 7, é o estudo 19, do nossa corrente bíblica aqui, nossos estudos bíblicos, é sobre esse assunto, né? Será que realmente esse Espírito Santo que se diz aí que está caindo aí nas pessoas, as pessoas estão sendo derramadas em alguns desses templos, muitos até alugados, né? Realmente é o Espírito Santo? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Após completar sua missão de sofrimento e sacrifício em nosso favor, Jesus Cristo subiu ao céu para continuar a obra de redenção pelos seres humanos. Quando nossos pecados são confessados a Deus e pedimos seu perdão, Jesus oferece o próprio sangue como pagamento por nossas transgressões. Nós já vimos isso nos estudos passados. Após sua morte e ressurreição, então, naquele tempo, na igreja primitiva, era necessário que Cristo subisse ao céu para interceder por nós junto ao Pai. Jesus, contudo, assegurou que não nos deixaria sós, naquele período, isso há 2000 anos atrás. Ele prometeu enviar então quem? O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que atuaria poderosamente naqueles que se entregavam e naqueles também que agora se entregam a seu controle. E por intermédio dele, do Espírito Santo, o Pai realiza seus propósitos em favor da humanidade caída. Então vamos conhecer mais sobre o Espírito Santo de Deus aqui no estudo de hoje, ok? Vamos ver lá, o primeiro texto é São João capítulo 14, verso 16 a 31. O primeiro texto relacionado com o assunto é São João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 a 31. O que diz aqui no verso 16 a 31 de São João 14? Vamos ver? Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver as palavras do próprio Senhor Jesus, orando para que os discípulos recebessem o Espírito Santo. Vamos ver? São João 14, versos 16 a 31. Disse Jesus: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Vamos parar um pouquinho e vamos orar.
Querido Pai, querido Deus, que o Senhor possa, aliás, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ilumine, Senhor, para que nós compreendamos esse estudo sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, né? Para que nós tenhamos toda a clareza a respeito desse assunto, para que ele também possa ser, para que ele venha a ser derramado sobre nós, né? E que o Senhor habita em nosso coração, habita em nossa mente. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as nossas transgressões e habita em nós. Fortaleça-nos, dá-nos a sua força, a sua energia, a energia vital, a energia que vem somente de Ti, para que nós possamos cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Te pedimos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando aqui a leitura, verso 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até o verso 31, certo? Continuando, 22, verso 22. Então Judas, não o Iscariotes, Judas Tadeu, né? Disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem o poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Bom, aqui era um último momento de Jesus ali no cenáculo, e agora Jesus ele foi com os discípulos para lá o Getsemane, e no Getsemane ele disse essas palavras, né? Quando se aproximou então Judas com os herodianos, né? E a gente conhece toda a cena ali da traição, o beijo da traição, tal. Mas Jesus estava falando dessas palavras com os discípulos ali antes de sair do cenáculo e ir para o Getsemane e acontecer aqueles eventos que nós já conhecemos, que começa a tortura de Jesus. Mas Jesus estava falando para eles de quem? Do Consolador que ele enviaria, que o Consolador seria o Espírito Santo, que ele enviaria, ele iria para o céu, ele mandaria o Espírito Santo, se eles o pedissem, né? Porque eles teriam que ficar ali, mas depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia registra em Atos capítulo 1 e 2, que eles ficaram uns 40 dias ali no cenáculo, né? Até descer sobre eles o Espírito Santo. E nesses 40 dias que eles ficaram ali, eles se reconciliaram um com o outro. Então, o que eles não entenderam dos 3 anos e meio que eles ficaram com Cristo, eles foram entender naqueles 40 dias ali, né? Tiveram que se reconciliar, pedir perdão, arrependimento, tiveram realmente que se reconciliar um com o outro. Jesus veio, conversou com eles, tal. Aí eles entenderam todas as palavras que Jesus tinha dito para eles antes da morte, da crucificação, porque eles não entendiam o que Jesus estava falando, né? Eles não entendiam o plano da redenção, eles não entendiam o plano
que Deus havia já feito desde a fundação do mundo para resgatar a raça humana. Então, quando eles compreenderam, quando eles entenderam realmente qual era a missão deles, depois daqueles 40 dias, aí sim, cônscios de todas as responsabilidades que estavam agora sobre eles para a proclamação do Evangelho, e uma vida agora de entrega e de arrependimento, aí sim eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo só será dado quando nós compreendemos realmente qual será a nossa verdadeira vocação aqui, qual que é realmente o objetivo dos cristãos no mundo moderno, né? Por que nós estamos fazendo aqui, né? Então, essas palavras aqui de Jesus sobre o Espírito Santo, sobre o recebimento do Espírito Santo, é de suma importância para que nós entendamos qual que é a nossa função exatamente aqui, né? O texto aqui, quando Jesus promete o Espírito Santo aos discípulos, ele também está prometendo o quê? Não somente aos discípulos, mas a todos aqueles que acreditariam nele. Você viu o texto ali ele falando, né? Enquanto esteve aqui na terra, Jesus restaurou a saúde de pessoas enfermas, o conceito de adoração e a confiança dos seres humanos no amor de Deus, né? Eles restaurou todas o que significaria tudo isso, né? Mas não foi apenas isso que ele fez. Por ser a verdade encarnada, Jesus nos apresentou então uma verdade restaurada. A verdade encarnada, ele apresentou então agora a verdade restaurada. Os discípulos passaram a depender dessa verdade. Quando aprendemos a viver na verdade, nada mais nos satisfaz. Quando você agora começa uma nova vida com Cristo, nada mais satisfaz. Não é dinheiro, não é riqueza, não é prazeres desse mundo, é luxo, né? Morar no Alphaville ou coisa parecida, né? No condomínio ter o carro do ano, ter 50 lá Ferraris, ou sei lá, ou então ter poder, né? A ser o político mais influente e poderoso da nação. Nada disso satisfaz mais. Por quê? Porque nada mais satisfaz. E a verdade não é uma coisa abstrata, ela é uma pessoa. Então nós descobrimos o que é a verdade, a pessoa da verdade, uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tem um político que diz aí, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que a Bíblia está falando ali? A verdade que é Jesus Cristo. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo, é uma pessoa, né? Não está falando ali de questões relacionadas com políticas, com questões relacionadas à corrupção, essa coisa. Não. Quando Jesus diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará, essa verdade é Jesus Cristo, é uma pessoa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca nos abandona. Por isso ele enviou o Espírito Santo para confortar nosso coração, nos acompanhar em todos os momentos e guiar a toda a verdade. Por que precisamos do Espírito Santo para andar com Deus neste mundo? Agora, por que nós então precisamos do Espírito Santo para andar com Deus neste mundo? Nós temos 8 questões, 8 perguntas, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 textos bíblicos que nós vamos delinear aqui sobre esse assunto. A primeira pergunta é a seguinte: como se cumpriu o derramamento do Espírito Santo que Jesus havia prometido aos discípulos? Como se cumpriu? Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, verso Atos 2. Estamos chegando, Atos 2, amém. Atos 2, verso 1 a 4. Chega. O que diz aqui o livro de Atos? Diz assim, Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas. O que significavam aquelas línguas? Desculpem. O que significavam aquelas línguas? Línguas como de fogo,
de fogo, da cor do fogo, né? Como de fogo, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Essas línguas vieram sobre os discípulos, sobre eles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, outras línguas. Por exemplo, eles falavam ali o aramaico, o hebraico. Começaram a falar agora em latim, a falar em egípcio, na língua egípcia, na língua dos sidônios, né? Nos outros idiomas. Outras línguas, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Por que eles precisavam conhecer outros idiomas? Porque a partir deles, eles sairiam dali para o mundo todo, para pregar nesses idiomas, nessas outras pessoas, para essas outras nações, para esses outros povos. Então, por isso veio as línguas, o dom de línguas, depois do derramamento do Espírito Santo, para que eles pudessem proclamar o Evangelho para outras nações que tinham outros idiomas, outras línguas, para que o Evangelho fosse conhecido a outras nações. Entendeu? Esse era o objetivo das línguas. Vamos ver aqui, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus enquanto estavam reunidos. Eles começaram a falar em línguas estrangeiras, pregando com intrepidez para pessoas que vinham de diversas partes do mundo antigo, né? Aí nós vemos isso aqui do verso 5 até o verso 11, né? Quando eles saem dali, estavam morando lá, porque estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquelas vozes daquelas pessoas falando, né, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Tá vendo? Então não era a língua labadaia, zarabadaia, xanacraia, né? Como o pessoal fala aí nesses cultos, né? Nesses cultos que se dizem que está recebendo o Espírito Santo e as pessoas estão falando em língua. Não é esse aí, não. Isso aí não é uma língua, não é a língua aqui do Espírito Santo. Ali que está falando são idiomas, tá? Idiomas para que as pessoas compreendessem lá. Tá? Então essa labadaia, chamadaia, não sei o que. Isso é mentira, isso é satanismo. Isso é satanismo e não é a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz diferente. Olha o que a Bíblia diz. Tá? Cada um nossa própria língua materna. Somos partos. Ali havia medos, né? Medo-persas, né? Medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia. Cada um com idiomas diferentes. Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, gregos, né? Capadócia, Ponto e Ásia. Que mais? Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, né? Nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses de Creta, da Grécia, né? E árabes, né? Como os ouvimos então falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Era a pergunta das pessoas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que isso quer dizer? Outros, porém, estavam zombando e diziam: estão bêbados. Bom, gente, aqui nós vemos que eles receberam o Espírito Santo, né? O Espírito Santo deu o dom de falar em outros idiomas para os discípulos, nos idiomas daquelas pessoas que estavam ali reunidos em Jerusalém. Pessoas que vieram de várias partes do mundo para as festas da Páscoa em Jerusalém, né? E cada um ouviu aqueles discípulos pregar para eles sobre Jesus nas suas línguas, nos seus idiomas. Então esse é o verdadeiro dom de língua que o Espírito Santo derrama. Isso ok? Tá ok? Agora a segunda pergunta: quais os principais resultados do Pentecoste para a Igreja Apostólica? Aqui no verso 38 diz assim, Atos 2:38. Fizeste-me conhecer, Atos 2:38, desculpa, 38. 2:38, vamos lá, 30, tá aqui. Pedro respondeu: qual que é o principal dom então? A pergunta é o seguinte: quais os principais resultados do Pentecoste para a Igreja Apostólica?
Verso 38, Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Qual que é o resultado? Pedro começou a pregar e mais de 5.000 pessoas de repente ali se convenceu com a pregação de Pedro. E aí no final da pregação Pedro diz assim, quando as pessoas dizem: e agora, irmãos, que faremos? Quando ouviram aquela pregação, eles perguntaram: e agora, irmãos, o que nós faremos? O que nós faremos? Né? Aí Pedro disse para eles: olha, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, para perdão dos seus pecados. E vocês receberão então o dom do Espírito Santo. Meus queridos, já foi 20 minutos aqui de estudo. Vamos continuar no próximo estudo. Não perca esse estudo sobre o Espírito Santo para que você entenda realmente o verdadeiro ministério, o verdadeiro serviço, né, que o Espírito Santo quer prestar para você na sua vida. Vamos aí no próximo. Não deixa aí de compartilhar esse estudo, não deixa de dar seu like, visualizações, tá? E espalhe o máximo possível para as pessoas, o máximo possível para que as pessoas conheçam esse estudo bíblico, ok? Vamos aí no próximo estudo sobre o Espírito Santo. São 3 estudos, tá ok? Sobre o Espírito Santo. Vamos lá, esse aqui foi o número 1, a parte 1, tem a parte 2, aí tem a última parte. Vamos lá na parte 2.